vocês já viram no tema, é um bate-papo sobre vida saudável versus doenças em geral. E como esse é um canal motivado por minha situação com a alopecia areata, talvez o meu discurso fique um pouco tendencioso, né, para essas questões, mas vida saudável é aplicável a todos nós, né, ter ou não uma vida saudável. Então todo ser humano, eu acho que deveria refletir um pouquinho sobre isso, principalmente nos dias de hoje que, né, a coisa não tá muito, o mar não tá muito para peixe. Como vocês sabem, semana passada eu fui a uma palestra da Fundação ACL. Aliás, eu não sei se todo mundo sabe porque eu fiz tudo via Snapchat. Se você ainda não me segue lá no Snap, é só me procurar, o nome de usuário é DetalheDM. E lá no Snap a ideia era começar a fazer um vlog por lá. No fim o vlog interrompeu pela metade. O vlog não foi bem sucedido, mas eu voltei aqui para contar tudo para vocês e até achei que ia ficar de uma forma mais esclarecedora do que pelo vlog. Então eu estive lá na Fundação ACL na quinta-feira, fiz a palestra A Vida com Saúde é Bem Melhor com a doutora Sumier, que é a fundadora da Fundação ACL. E lá na fundação eles também têm um ambulatório, e eu vou falar do ambulatório um pouquinho mais pra frente, mas o que mais me incentivou a ir à palestra é porque eu tenho pesquisado várias coisas a respeito da vida saudável, então o que a gente come, como a gente vive, etc., associada à minha condição alopética. A minha primeira reação quando eu fui diagnosticada, claro, foi procurar um médico e como vocês sabem eu fiz já vários tratamentos, muito invasivos inclusive, né, com injeções de corticoide ou tomando corticoide via oral, medicamentos que ficam no nosso organismo por vários anos e que tem vários efeitos colaterais. E por incrível que pareça, a sociedade ela aceita muito melhor um tratamento invasivo ao invés de buscar na natureza algo que possa resolver a situação ou procurar outros motivos pelo qual ela está doente. Então, por muito tempo eu preferi ser invadida por medicamentos ao invés de comer coisas saudáveis. Deu para entender mais ou menos, né, a lógica. Então eu não tô aqui dizendo que eu como super saudável, que eu virei vegana ou qualquer outra coisa assim que eu excluí o glúten da minha alimentação. Eu tô bem longe disso. Mas eu acho que tudo tem um começo, né? E eu tenho realmente pesquisado bastante, muito a partir também de depoimentos que eu tenho recebido de vocês que me acompanham. Vários leitores e leitoras já me mandaram depoimentos dizendo que eles desenvolveram a alopécia e sem sucesso durante vários tratamentos eles começaram a desenvolver outros tipos de alergias, doenças e tudo mais, e lhes foi sugerido retirar o glúten da alimentação. E quando o glúten saiu, além deles se sentirem melhor das outras alergias, o cabelo também voltou. Então, no caso deles, a alopecia estava sim associada ao glúten. Mas eu não vou aqui defender a ideia de que este é o maior male de todos os males, assim. Existem também pessoas que tiraram o glúten e não tiveram efeito na sua repilação capilar. Então, eu acredito, eu tô assim, numa teoria de que isso é meu, tá? Ninguém me falou isso, isso é com base em tudo que eu já vivi com alopecia, tudo que eu li e já recebi de depoimentos. Eu acho que existem os dois caminhos. Existe a questão da pessoa ter uma intolerância, e eu vou falar mais sobre o glúten daqui a pouco, mas associada a essa questão da intolerância, existe também a questão emocional, que é muito presente em pessoas que desenvolveram alopecia na sua vida. A pessoa não põe o celular no vibra, é isso que acontece. Pronto, pus no vibra. Bom, então assim, estive lá, né, para entrar mais diretamente nisso, eu estive lá e a palestra é muito enriquecedora. Se a gente for aplicar tudo que ela fala, assim, eu brinquei com o Gilson, é mais fácil, né, morrer e ir pro céu e tá tudo certo lá no céu, porque assim,
ela fala inclusive sobre campos eletromagnéticos, que é uma coisa super presente na nossa vida e que a gente, né, muitas vezes não dá valor. Por exemplo, eu tô aqui sentada, tem uma câmera ligada, tem luz na minha cara, eu vou postar isso através da internet, existe o Wi-Fi na minha casa, o meu celular tá aqui do lado. É uma loucura, assim, a minha roupa é de fibra sintética. Então, assim, campos eletromagnéticos é um outro universo, eu nunca nem tinha parado para pensar sobre isso, sobre o quanto isso interferia na nossa saúde, mas vamos começar do começo, pelos alimentos. Quando você vai à palestra, você recebe um papel com várias instruções. Eu vou deixar tudo lá no blog, o link da Fundação ACL, informações, né, sobre o site deles. O site deles é bem completo, vocês vão encontrar todas as informações lá. Mas para você participar do ambulatório que eles têm lá, e eu vou falar sobre o ambulatório daqui a pouco, como eu comentei, você precisa participar da palestra, né, que é sobre novos hábitos, né, uma vida saudável e tal. E aí eu vou ler só algumas coisas que falam aqui para você ter ideia do que é falado na palestra. Então, eles orientam a iniciar o dia tomando água, de preferência água alcalina, que tem o pH superior a 8. Eliminar o glúten, que é a farinha branca, trigo, cevada, aveia, centeio, o açúcar branco, o leite e o laticínios da sua dieta. Assim, só no item 2. No item 2 eu já parei, desisti da palestra, levantei e fui embora. Não, mentira. Eu assisti até o final. Mas a defesa dela, doutora Sumier, ela é super fera, tá, gente? Ela é japonesa, super fera, tal. Dá uma olhada no currículo dela lá, através da Fundação ACL, também ela tem bastante informação na internet. Ela sugere a eliminação do glúten, porque, de acordo com estudos, 90% dos brasileiros têm alguma alergia à proteína do glúten e não sabem. Essa alergia, ela pode se dar de formas diversas, e eu acho que é isso que eu achei o mais interessante da defesa dela em relação a ser contra o glúten. Ela falou que os celíacos realmente eles passam mal, né? A gente já sabe de tudo isso. Pessoas com alergia, uma certa intolerância, vamos dizer, elas desenvolvem diversos sinais. Por exemplo, uma dor de cabeça intensa que não passa nunca, você vive com enxaqueca, coisas doidas, inchaços, humor repentino, então aquelas pessoas que são muito, como é o nome? Quando a pessoa tem bipolar, essas pessoas que são muito bipolares, eventualmente situações, vamos supor, como alopécia, como eu citei aqui. Então existem várias coisas, várias situações que os intolerantes ao glúten ou à lactose, eles desenvolvem. E a gente vem de uma geração que os nossos bisavós e tataravós, enfim, há 8.000 anos, o homem aprendeu a lidar com os grãos, né? E a armazenar grãos, e aí surgiu essa questão aí no carboidrato, que é uma fonte de energia e é barata, e enfim, tudo isso vem de muitos anos atrás. E só recentemente que a medicina tem descoberto a seriedade que isso é na nossa alimentação saudável. Bom, mais uma vez, eu não vou aqui falar para você elimine o glúten, elimine a lactose da sua vida e tal, até porque eu não consegui eliminar. Eu acho que a gente só tem que guardar essa informação, retê-la na nossa mente e refletir sobre isso e, de repente, desenvolver o hábito de evitar, né, a ingestão deliberada do glúten e da lactose. Eu acho que refletir sobre isso para que isso seja amadurecido já é um bom começo, porque eu cresci comendo glúten, né, assim, e tomando leite, né, a nossa referência de geração é isso, tomar leite é saudável, a gente gosta, né, de tomar leite, o leite faz parte de muitas coisas, por exemplo, a gente faz um bolo de aniversário, então vai leite, vai ovo, vai farinha, isso faz parte do nosso dia a dia. Então é muito difícil chegar e falar assim, olha, elimine e pronto, acabou. Eu acho que é um processo que a gente tem que passar. Seguindo a lista da sugestão dos novos hábitos, mastigar de 30 a 50 vezes cada porção de alimento, iniciar as refeições com folhas,
dizer não aos carboidratos à noite, preferir alimentos orgânicos e inclusive ela sugere que a gente faça a limpeza dos agrotóxicos dos alimentos orgânicos para deixá-los realmente orgânicos numa solução de iodo 2%. Então coloca para cada uma colher de sopa, para cada litro de água, colocar uma solução de iodo. Então, para cada litro, uma colher de sopa de solução de iodo 2%. Aí ela fala para tomar cuidado com os gelados, porque o nosso organismo tem uma temperatura média e aí a ingestão de gelados em dia de calor, o choque térmico realmente faz mal. E aí ela fala sobre a exposição nas as fontes emissoras de campo eletromagnético, tais como aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, TVs, computadores, controle remoto, vídeo, telefone móvel, forno micro-ondas, ímãs, baterias, cartões magnéticos, a nossa vida, né, basicamente. Eliminar fontes próximas à cama, evite iluminação artificial com lâmpadas, tipo essa que eu tô usando para gravar o vídeo, e remover as etiquetas das roupas. Então, principalmente, sabe aquelas etiquetas que elimine antes de usar, que tem aquele magnético de alarme, que muitas vezes a gente não elimina, isso é muito sério, diz ela. E tudo isso, assim, a casa, o ambiente, o Wi-Fi, dormir com o celular encostado, assim, na cabeceira, diz que faz muito mal. Cozinhar coisas no micro-ondas com o plástico, porque o plástico acima de 30 graus, todos os plásticos, eles eliminam uma toxina que é super mal. Arear panelas. Gente, assim, a palestra durou 3 horas. Se eu for falar tudo que ela falou aqui, realmente é assim, desde usar detergente, usar aerosol, usar desodorante aerosol, amaciante nas roupas, tem essa categoria e limpeza também que ela falou muito. Assim, foi muito enriquecedor e muito difícil de aplicar. Mas eu achei que começar, assim, incluindo algumas coisas seriam possíveis. Então, por exemplo, eu estou tomando água com limão de manhã para alcalinizar o sangue, em jejum, de manhã em jejum. Não consigo pôr um limão inteiro, meio limão num copo de água é o que eu estou conseguindo fazer. Não estou dormindo com o celular encostado na minha cabeceira, é uma coisa que eu decidi fazer, que seria possível e, né, acho que é mais fácil de praticar. Tirar as etiquetas das roupas é uma coisa que eu também, para mim, é mais fácil de fazer. Estou no processo de eliminar ao máximo o glúten. Não é fácil, gente, não é fácil. O glúten, até no Toddy tem glúten, sabe? Então, assim, no chocolate, tudo tem glúten. Então, é muito difícil. Eu não sei como vai ser a minha vida. Eu realmente, assim, eu tenho sido empurrada para essa tendência e eu tenho percebido que eu acho que eu realmente tenho essa intolerância, porque a minha unha tá alterada, isso é um super sinal. A alopécia, que, né, eu acho que também pode estar um pouquinho associada, eu não acho que é 100%, porque de fato eu tive uma questão emocional na minha vida, e a própria doutora Subier, quando a gente conversou lá na palestra, eu falei que eu tinha alopecia universal e tal, e aí ela falou, isso é emocional, você sabia, né? Aí eu falei, sabia. Então, ela mesma já mostrou pra mim através disso, se ela acreditasse que fosse totalmente associado ao glúten, ela já comentaria, elimina o glúten agora, não sei o quê. Então, ela mesma já associou a questão emocional. Mas, como ela é super contra o glúten, então eu nem quis discutir com ela o que ela achava, porque assim, ela já ia falar, para de comer porque te faz mal de qualquer jeito, sabe assim? Eu não ia ter uma resposta assertiva sobre isso. Eu já ia ser, né, obrigada, né, incentivada fortemente a parar com o glúten. Bom, e aí sobre o ambulatório. A Fundação ACL tem um ambulatório
E lá eles fazem um trabalho muito interessante. Eu vou ler para vocês porque eu não vou conseguir decorar, né, todos os pontos. Mas fala assim, ó, a Fundação ACL possui um ambulatório médico desde 99 e tem uma orientação filantrópica, ou seja, eles não cobram nada. Todos os profissionais são voluntários, eles são médicos e eles trabalham com medicina integrativa, como acupuntura, fitoterapia, homeopatia e o BIDORT. Digital Orring Test, teste do anel bidigital. É uma técnica de investigação clínica não invasiva desenvolvida pelo médico engenheiro nipo-americano, vou colocar o nome dele aqui, é considerada por muitos como ponte entre as medicinas oriental e ocidental. Eu achei isso muito interessante, porque assim, a gente sabe que a medicina oriental é super mais entendida que a nossa. É milenar e assim, eles comem muito saudavelmente, os remédios deles são muito à base de coisas naturais. Então assim, não tô levando pro lado religioso, espiritual, tá gente? Tô falando assim, realisticamente, como é a medicina oriental. E o BIDORT, se ele faz essa ponte para integrar as duas coisas, eu acho que seria muito interessante. Aí, como é que funciona? Eu fui na palestra, no site, eu vou deixar lá no blog todas as informações, e no site eles falam, porque assim, ó, atualmente o ambulatório funciona às sextas-feiras, horário comercial, e dada a grande procura de interessados, depende de exigências prévias. Inclusive, assistir a palestra A Vida com Saúde é bem melhor, que foi essa que eu... Inclusive, assistir a palestra A Vida com Saúde é bem melhor, que foi essa palestra que eu fiz semana passada. E lá tem um telefone, o atendimento é gratuito e a manutenção sustenta-se graças à generosidade das pessoas beneficiadas. Então, na verdade, assim, eles aceitam doações, tá? Você não é obrigado a doar, mas eles aceitam. O que eu soube lá na palestra é que eles dão preferência para pacientes que têm risco de vida. Então, pessoas diagnosticadas com câncer, doenças crônicas, coisas assim, não que a alopécia não seja séria, mas a alopécia não gera, né, o risco da vida diretamente, vamos dizer assim. Mas todo mundo que tiver o interesse em participar pode ser avaliado, enfim. A doutora Sumier, ela atende particular, a consulta dela é bem cara e ela não atende assim o público em geral, ela atende por indicação. Então, o melhor caminho mesmo seria através da fundação, que fica em São Paulo, na Vila Mariana. Como eu falei, todas as informações estão lá no blog, o site deles, para quem tiver mais interessado. Eu não sei quando eu serei chamada, eu não sei se eu farei o tratamento e eu não sei nada. Eu só vim aqui dar esse start na ideia de vocês, porque afinal, vida saudável e alimentação correta e novos hábitos vão ser bem-vindos, independentemente da sugestão e da avaliação que vai ser feita a partir dos médicos da associação. Não necessariamente a doutora Sumier faz a análise, como eu li aqui, são médicos voluntários, mas são todos muito bem treinados e eles são habilitados para fazer esse BIDORT. Eu estou muito ansiosa para fazer o BIDORT, porque eles fazem análise, inclusive, assim, de riscos de futuras doenças, sabe? É muito interessante e eu quero muito fazer, assim, para eu ter um diagnóstico completo. Eu acho que, ainda mais que é um método não invasivo, eu acho que é muito interessante e é considerável. É isso, gente. Hoje o vídeo foi um pouco mais longo. Eu quis contar para vocês a minha experiência como um todo. E esse primeiro contato que eu tive com a Fundação ACL. Se você já passou pela Fundação ACL, já conhece o trabalho, enfim, deixa os seus comentários aqui. Infelizmente a gente tem essa limitação da Fundação estar em São Paulo. Eles não atendem fora de São Paulo. E não tem como você pegar um avião, vir até aqui, sabe? Você precisa ter esse primeiro contato, o agendamento nas palestras. Eu lembro que eu agendei, acho que era final de fevereiro, para participar agora no meio de abril. A palestra foi dia 14 de abril, a que eu fui. Então, assim, eles têm um calendário espaçado, não é toda semana que tem a palestra, nem todos os meses, e a quantidade de inscrições é limitada. Mas se você tiver interesse em participar, em ouvir um pouco sobre saúde, sobre bem-estar, né,
tentar se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, eu acho muito válido. Se esse meu primeiro contato der frutos, enfim, se eu for chamada pela associação, se eu for fazer a avaliação e tudo mais, eu vou contar tudo para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Então é esse o vídeo de hoje. Deixem suas dúvidas, perguntas, comentários, todos aqui, porque nos 2 últimos Vedas eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse canal ele é super aberto a todos que desejarem fazer parte do time DM, e eu gostaria muito de chegar aos 10.000 inscritos. É a minha primeira meta. O meu sonho é ter 100.000 inscritos pelo menos no canal, receber aquela plaquinha do YouTube, e isso tá muito mais fácil de ser alcançado se você realmente se empenhar e se inscrever. Então eu gostaria muito de pedir para você não deixar de clicar no botão inscrever-se e curtir o vídeo para que outras pessoas tenham acesso, para que o próprio YouTube divulgue como um vídeo famoso, enfim. Todo esse canal e esse trabalho online é construído por vocês. Então eu tô aqui me empenhando em fazer os Vedas e eu espero que vocês gostem e retribuam através das suas inscrições, das suas curtidas, tá bom? Um beijo, até amanhã, tchau!